Olá, família e amigos, tudo bem com vocês? E aí, família, tudo bem? Esperamos que sim. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, mas não menos importante, né? Em que nós estaremos contando para vocês um pouquinho da nossa história, para quem não conhece, né? Desde o iniciozinho aí até hoje, o que Deus tem feito em nossas vidas, né? As maravilhas, né, que Deus tem proporcionado para nós. É isso aí, família. Então, continue acompanhando aí o nosso canal, tá bom? A sua participação é muito importante para nós. Deixe seu joinha aí, deixe seu gostei, tá bom? Manda aí para toda a família, tá certo? Eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai edificar a sua vida, vai edificar a vida de outras pessoas, mas isso também depende de você, tá bom? Então, você, depois que ver todo esse vídeo, que assistir, você aí manda para aquele amigo, para aquela amiga, que eu tenho certeza que ele também vai gostar, tá bom? Então, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, tá certo? E vem conosco para esse vídeo. Então, pessoal, tudo começou lá em 2009, né? Quando engravidamos do Douglinhas. Eu tinha um cisto no ovário, já sabia da existência dele, pois eu fazia exames, acompanhava tudo direitinho. Mas a gravidez não foi planejada, né? O Douglinhas veio. E com o desenvolvimento da gestação, né? O cisto ele foi crescendo junto. E chegou um determinado momento, em 5 meses de gestação, que a doutora disse que era necessário fazer a cirurgia, né? E retirar o ovário juntamente com o cisto. Nós tínhamos, na verdade, 2 opções, família. Tínhamos a opção de deixar o cisto e permanecer, né, com o cisto no ovário e levar a gestação em frente e correr o risco desse cisto romper, porque ele estava crescendo junto com o Douglinhas, né? E se esse cisto rompesse, a gente precisaria fazer uma cesárea de emergência e a depender do tempo que tivesse, né, a gestação, o Douglinhas podia vingar ou não. E tinha a opção de fazer a cirurgia estando grávida e ainda assim correr o risco de, no momento da cirurgia, romper a placenta e ter que fazer a cesárea de emergência, né? Tem alguma complicação, né? Isso. Então a gente tinha, né, essas 2 opções que tanto um lado como o outro era complicado. No momento, né, a gente orou a Deus e optou pela cirurgia, né, em fazer a retirada do cisto. E assim foi feito, né? Aos 5 meses de gestação, eu me submeti a uma cirurgia, foi cortada a barriga como se fosse fazer uma cesárea. Um casal de médicos, né, esposo, marido e mulher. O esposo segurou, né, o Douglinhas, a placenta, e a esposa foi e cortou o meu ovário, né, com cisto e fez a incisão lá, né, a cirurgia naquele momento. Foi um momento desesperador, né? Que a gente passou. Mas confiamos em Deus, entregamos nas mãos deles e é o primeiro milagre, né, em nossas vidas, assim, que foi a vida do nosso filho, do nosso Douglinhas, né? Que na época, né, bastante temeroso e confiante em Deus ao mesmo tempo, a gente passou por esse processo, mas graças a Deus, né, fechou a barriga e Douglinhas cresceu por cima dos pontos, por cima da cirurgia e 3 meses e meio depois ele nasceu, né? Foi um processo bastante até dolorido, digamos assim, né, para mim, porque imagine só você estar gestante, precisar fazer uma cirurgia, né, uma espécie de cesárea, que é para poder fazer esse procedimento. Depois disso, né, fazer todo o processo de costurar, dar os pontos, e agora tem uma criança dentro do ventre dela crescendo, né, e a gente sabe que a criança, enquanto está desenvolvendo, está chutando, está ali, né, bem ativa, porque está se desenvolvendo. E ela tinha que lidar com essa situação, né, de ter a cicatrização tanto interna quanto externa e uma criança ali evoluindo o tempo todo. Então foi um processo bastante dolorido, né? Foi. Para vocês terem noção, a gravidade, né, da cirurgia, que eu nem retornei ao trabalho. Eu fiquei todo esse período pós-cirurgia afastada pelo INSS, né? Eu nem retornei ao trabalho por conta da delicadeza que foi a cirurgia, né, do risco que corria de perder o Douglinhas, mas Deus, graças a Deus, nos sustentou, né? E foi tudo bem, graças a Deus. Não tive nenhuma complicação, tirando essa questão dele estar se mexendo, né, por dentro, chutando e crescendo. Graças a Deus, nós não tivemos nenhuma complicação pós-cirúrgica. E como eu já falei, 3 meses e meio depois, né, em uma outra cirurgia de cesárea, ele nasceu, porque eu não podia fazer a força do parto normal por conta de que por dentro eu estava costurada, né? Tinha retirado o ovário. Poderia romper, né, novamente os pontos. Isso. E só lembrando também, né, quando a médica lançou essa possibilidade de ter que fazer, né, essa opção de ter que fazer essa cirurgia, né, mesmo estando gestante, como o Manny falou, nós oramos a Deus e até consultamos um médico da família também, né, um médico amigo da família, e ele sentou com a junta médica e eles foram unânimes em dizer que o caminho mais correto que deveríamos ser feito seria esse caminho a tomar, né, e sobre a direção de Deus nós tomamos.
E o milagre tá aí, né, Douglas? Completou 11 anos agora no dia 7 de março, como vocês sabem, né? A gente fez um vídeo homenageando ele, que é o nosso presente de Deus, né? Graças a Deus é o nosso filho primogênito. Exatamente. A gente vai deixar aqui no card, se você ainda não assistiu esse vídeo, tá bom? Corre lá, que a gente fez essa homenagem especial para ele, né, dos 11 anos que ele completou. Então, quando terminar esse vídeo aqui, você corre e assiste esse vídeo, tá bom? E depois dessa gestação, né? No início a gente até queria um outro filho, né? Mas depois a gente desistiu. E aí a gente, por um bom tempo, né? Por longos 7 anos, a gente estava os dois decididos de que não queríamos mais filho. A gente estava satisfeito, estava tudo bem com o Douglinhas, então vamos tocar em frente. E realmente nós não queríamos. E durante esses 7 anos, né? Eu utilizei o método anticontraceptivo, que foi o DIU. Então não tinha possibilidade, né? No caso de engravidar. E, né? Como, vamos dizer assim, bem decidida, né, do que eu queria, do que queríamos, eu enchia a boca e dizia, né, que para eu ter outro filho, só se fosse de Deus. Porque de mim mesma, de nós mesmos, para eu retirar o DIU para ter outro filho assim, de livre e espontânea vontade, isso jamais aconteceria, né? E eu enchia a boca e falava isso para quem quisesse ouvir. Até que um belo dia, uma pessoa que não conhecia a nossa história, né, foi usada pelo nosso Pai amado, nosso Deus, para me dizer que enviaria sim outro filho. E as palavras do Senhor para mim naquele dia, só de lembrar me dá vontade de chorar. Foi exatamente dessa forma: você não disse que só se eu fizesse, pois eis que estou eu aqui fazendo. E passava a mão na minha barriga. Então, assim, a diaconisa, né, Suzete, foi usada por Deus naquele momento para me dizer que enviaria sim um outro presente pra gente. No final de um culto de sábado, né? Sábado pela manhã, tivemos o estudo da palavra, depois tivemos o culto divino. Quando já tinha terminado o culto, os irmãos já tinham ido embora, né? E a gente só tinha poucos irmãos na igreja, né? E a gente estava ali conversando, terminando de ajeitar tudo, fechar o templo. E aí ela sentiu esse desejo, né, de orar, tocada por Deus, né? E aí falou com minha esposa. Ela sabe dizer melhor porque foi com ela, né? Então, como eu falei, né? Eu já tô quase chorando. E Deus falou assim, né? Que você não dizia que só se fosse eu que fizesse, pois eis que estou aqui fazendo. E passava a mão na minha barriga, eu chorava, irmãos, eu chorava muito, família. Porque só eu sabia, né, os nossos planos, o que a gente queria. E depois dessa revelação maravilhosa que a gente recebeu, né, marido não queria não, viu? Nossa, estou revelando. Eu confesso que eu estava meio irredutível. Claro que se fosse, né, enviado por Deus, com certeza eu jamais iria, né, rejeitar aquilo que Deus tem para os seus filhos, porque a gente sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas humanamente falando, né, naquele momento eu não queria, né? Mas Deus, ele é soberano, né? E ele faz como ele quer. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor, né? Então eu tinha um plano, né? Nós tínhamos um plano, mas Deus é aquele que muda as situações e que cria as situações e traz à existência aquilo que não existe, né? E como Deus tinha falado comigo e não com ele, foi mais fácil receber. Sim. Foi mais fácil, né, para que eu pudesse receber, né, a nossa promessa. E daquele momento em diante eu continuei, sempre fui fazer exames, sempre fui para médico, sempre me cuidei. E em uma bela consulta médica, né, de rotina, o médico queria, na verdade, não queria nem deixar eu sair do consultório, já queria me internar, porque a minha hemoglobina, né, as minhas hemácias estavam muito baixas, estava em 8, quase chegando em 7. E aí ele disse que, na verdade, da forma que estava, era para eu estar recebendo transfusão de sangue. E ele associou isso ao DIU, né, ao uso do DIU, porque realmente o DIU, ele faz com que a mulher perca muito sangue. O DIU que eu usava era de cobre. E naquele momento ele disse, ou você tira o DIU, ou você vai precisar de transfusão de sangue. O pessoal tá aí pegando, né, o trabalhar de Deus em nossas vidas como foi. Mas o médico disse, ou você tira o DIU, ou você vai precisar de transfusão de sangue. Claro, né, família, que eu não ia optar pela transfusão de sangue, né? Eu estava bem de saúde, não tinha problema nenhum, não ia permanecer com algo que estava me prejudicando. E assim a gente fez, né? Passamos para a retirada, marcamos a consulta e eu fui retirar o DIU. E depois que eu retirei o DIU, a médica passou no anticoncepcional. Só que
Desde a minha adolescência eu sempre fui assim, um pouquinho acima do peso, né? Foram poucos os momentos em que eu estive dentro do peso normal. Quando eu falo normal, aceitável para minha altura, né? Saudável. Eu usei por uns 3 meses anticoncepcional, mas realmente estava me prejudicando e eu tive que parar. E mais uma consulta de rotina, foi descoberto que eu estava com 2 miomas no útero. Tirei o DIU e foi descoberto que eu tinha 2 miomas no útero. Um no tamanho de uma laranja e outro no tamanho de um limão. E que eu precisava passar por outra cirurgia. Eu já tinha tirado o ovário, já tinha passado pela cirurgia da cesárea, né, para o Douglas nascer, e precisava passar por outra cirurgia. Isso já foi agora, né, no ano de 2019. Douglas já ia completar 9 anos, quando eu precisei passar por essa cirurgia. Quando eu fui para uma das consultas, a médica disse o seguinte: você tá com mioma no útero e você vai precisar retirar o útero. Ó, família, eu tava sozinha, o Bunis não tinha ido comigo nesse dia, tava tendo semana de oração na igreja, e ele ficou para semana de oração e eu fui para consulta. E escutei isso, que precisava tirar o útero. Até então eu tinha recebido, né, de Deus a revelação e tava, digamos que aceitei, mas não ficava pensando nisso. Mas neste dia em que a médica falou que eu iria precisar retirar o útero, só me veio isso na mente, né? Que Deus tinha prometido que enviaria. E aí eu fiquei bastante confusa, né? Como Deus disse que vai mandar e agora eu tenho que tirar o útero? E eu só fazia chorar. Fui o caminho todo chorando, fui direto pra oração, né? Ele tava na igreja, aí eu peguei o ônibus e fui o caminho todo chorando, fui direto pra lá. Chegando lá, não falei nada com ninguém sabia que eu ia precisar tirar o útero, que eu tava com mioma. E na hora de pedir, né, tem algum pedido de oração? Eu disse, não tenho nenhum pedido. Eu tava tão angustiada que nem fazer o pedido eu quis. Mas Deus é maravilhoso em nossas vidas e usou, né, uma outra irmã da igreja para dizer que sonhou comigo, me chamou e disse sonhou comigo e disse que o problema de saúde que eu estava apresentando, sem eu ter dito nada, era para a glória de Deus e que ele já tinha feito a cura e que eu não precisaria me preocupar. E naquele momento eu disse, tudo eu choro, viu? Tudo eu choro. Comecei a chorar de novo e revelei, né, a irmã, que realmente eu estava chegando do médico e que tinha dado o diagnóstico de 2 miomas e inclusive a retirada do útero, mas que Deus havia prometido de que enviaria outro filho. E aí ficou, né, naquele processo, ela disse para não me preocupar que Deus já tinha entrado com providência, né? Eu tô um pouco nervosa, eu confesso, família, amigos. E aí, naquele momento, bastante tenso, né? Mas enfim, mais um refrigério da parte do Senhor. Em casa, conversando, a gente resolveu procurar uma outra médica, né? Vamos dizer assim, ignorar o primeiro diagnóstico e procurar uma outra médica. Tem uma segunda opinião, né? E foi a melhor coisa que nós fizemos, né? Sim, porque a segunda médica disse que retirar útero nenhum, você só vai retirar útero se você quiser, mas os seus miomas estão para fora do útero. É possível sim fazer a cirurgia retirando apenas o mioma e mantendo o seu útero. Ai, aquilo me deu um alívio. Eu falei, né? A gente nem queria mais filho, mas na possibilidade de não poder mais ter, né, a gente se viu desejosos novamente em ter, né? É assim que Deus faz. Às vezes o homem não quer e Deus ele trabalha de uma forma e aí o homem passa a querer, né? Ele tem a maneira dele de trabalhar em nosso coração. É verdade, é verdade. E aí ela disse, não, você não precisa retirar o útero só se você quiser. E aí me encaminhou para cirurgia, né? Eu fiz todos os exames, tudo que tinha que ser feito e fui novamente para cirurgia. E graças a Deus também deu tudo certo, né? Não tive nenhuma complicação pós-cirúrgica. Eles retiraram os miomas, a cirurgia foi bem sucedida e o pós-operatório também. Foi tudo certinho, né? Eu me recuperei bem. Logo voltei a trabalhar, na época eu estava trabalhando. E retornei ao trabalho, né, no tempo devido, tudo certinho também. E assim seguimos com a vida, né? Eu trabalhando, ele trabalhando, tudo certinho, sem planos. E esperando no Senhor, né? Confesso pra vocês que teve momentos em que eu cheguei a pensar em desistir. Somos falhos, viu? Qualquer coisinha a gente desiste. E eu dizia assim, tá demorando tanto, aos meus olhos, né? Tá demorando tanto, deixa isso pra lá. Não precisa filho mais não, tá tudo certo. Não que eu quisesse apressar o Senhor, né? Jamais. Do ser humano mesmo falho. Eu me achava já um tanto quanto com a idade assim um pouquinho avançada pra ter filho. E assim a gente foi tocando, né? Sem nenhuma, vamos dizer assim, perspectiva.
só aguardando no Senhor mesmo. Até que, em maio de 2020, no Dia das Mães, fizemos um exame, né, de farmácia e testou positivo. E foi aquela alegria na casa. A gente queria tanto essa notícia. Confesso que a gente não estava tentando, sabe? Naquela de ficar, tá no período fértil, vamos tentar. Não, a gente não evitava, mas também não tentava. A gente simplesmente vivia. E até que deu positivo, né? No Dia das Mães do ano passado, 2020, eu testei positivo de farmácia. E ficamos naquela alegria, né? Ligamos para todo mundo, contamos para todo mundo. E fiz o exame de sangue, né, o beta, e confirmou, estava grávida em uma alegria só. Só que estava no ápice da pandemia, né? A pandemia tinha começado em março, isso foi em maio, só tinha 2 meses de pandemia, tudo fechado. A gente tinha 6 meses morando aqui, onde a gente mora, e eu não tinha nenhuma referência de posto, de médico, nada aqui em Camaçari. A gente ainda estava, né, se situando aqui. Não conhecia nada, eu confesso que eu estava bem perdida. E aconteceu que eu não cheguei nem da entrada no pré-natal, né? Porque, como eu tô dizendo, tudo fechado, a gente não tinha conhecimento, não sabia nem como começar. 3 semanas depois, exatamente 3 semanas depois, no domingo, né? 21 dias depois, na verdade eu comecei a ter sangramento na terça, bem pouquinho, e foi se agravando durante a semana, né? E no sábado eu tive bastante cólica. Resolvemos procurar a emergência, né? E assim a gente fez. Meu pai me levou na emergência lá em Salvador e passei pelo atendimento. A médica fez o exame de toque, disse que estava tudo bem, que o colo estava fechado e que eu não precisaria me preocupar, bastaria ter repouso. E a gente voltou para casa no sábado de noite. E a gente foi dormir, oramos a Deus, só que eu amanheci pior, muita dor, muita cólica, e o sangramento aumentou, né? Na hora de ir, a gente foi de novo, meu pai me levou novamente para emergência, e na hora de sair, chegou a sair um coágulo, né? Bastante grande. E a gente foi o caminho todo orando, intercedendo, começamos a ligar para as pessoas, né? De intercessão, de oração, nossos irmãos em fé, para que pudéssemos estar orando pela gente. Mas infelizmente, eu esperei por volta de umas 4 horas, 5 na recepção, e a gente perdeu, né? Nosso bebê naquele dia. E foi difícil. Muito difícil. Acho que eu não vou conseguir falar. Principalmente para entender, né? Que o ser humano, nós queremos entender tudo. Por mais que a gente entregue nas mãos de Deus e confie nele, quando as coisas acontecem, a gente quer entender por que está acontecendo. E a gente não entendia por que a gente estava passando por aquilo. Enfim. Foi difícil, principalmente contar para Douglas, que ele queria muito. Desde 5 anos que ele queria uma irmã. Uma irmãzinha, ele falava, né? Que queria uma irmãzinha. Desde 5 anos. E orava e pedia a Deus. E para contar para ele foi a pior parte. Ele ficou muito triste. Chegou a questionar Deus. Tinha 10 anos, né, gente? Uma criança. Chegou a questionar Deus por que Deus tinha feito aquilo. E a gente passou por um período ruim, mas quem tem fé em Deus, né, não perde por qualquer coisa. E graças a Deus, estávamos firmados sim no Senhor e superamos, né? Por mais que tenha sido em um pouco espaço de tempo, né? 15 dias, 21 dias na verdade, mas é muito difícil. Como o Manny falou, a parte mais difícil para nós, porque a gente é adulto, a gente tem uma fé firmada em Deus, a gente consegue lidar com mais facilidade com as dificuldades. A gente veio no carro só imaginando o chegar em casa e ter que dizer para o nosso filho, né, que aquilo que ele tanto pediu em oração, aquilo que ele tanto buscou e que ele estava com aquela alegria de saber, ele não poderia mais desfrutar, né, naquele momento daquela bênção. Então foi muito difícil, nós ficamos um período dentro de casa de luto, porque a alegria, a gente sabe que a nossa alegria está em Deus,
mas até para nós era complicado assimilar tudo aquilo que estava acontecendo, né? A gente recebeu muito apoio das pessoas e, como o Manny falou, aprove a Deus todas as coisas. Foi difícil, ainda é difícil para nós, né, tocar no assunto, e sempre será, com certeza, porque é um filho. Como o Manny falou, Deus ele é o dono de todas as coisas. Eu lembro que minutos antes de ela ir para o hospital, eu e o Douglas paramos em frente a ela, oramos com imposição de mãos sobre a barriga. Enquanto nós orávamos, Manny estava louvando um hino que eu não esqueço disso. É aquele hino que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. E assim foi feita a vontade de Deus. Ele tinha que continuar e continua sendo Deus em nossas vidas, independente das circunstâncias. Não foi fácil, ainda não é fácil, mas Ele é aquele que cuida de cada um de nós. Então, família, e Deus ele continua sendo Deus em nossas vidas, né? Mesmo diante das circunstâncias, das situações, nós continuamos louvando o nome dele, né? E engrandecendo, porque ele é sim o Deus da nossa vida. Porque a gente, né, estávamos firmados naquela passagem: eu bem sei em quem eu tenho crido. E nós sabíamos exatamente o Deus que a gente servia. Passada a tristeza daquele momento, né, continuamos a viver, né, crendo, orando, louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus. A médica no dia lá passou anticoncepcional novamente para que eu tomasse e disse que eu não poderia engravidar antes de 6 meses por conta do aborto espontâneo que eu tinha passado. Mas quem dita as regras das nossas vidas, né, é o nosso Deus. Nada contra os médicos, tá bom, irmãos? Como eu falei, passei por 3 cirurgias, confiei na decisão do médico, orei a Deus, entreguei e Deus fez presente. Pelo amor de Deus, nada contra a medicina, nada contra os médicos, tá? Eu falei naquele momento, naquele exato momento em que ela me passou o anticoncepcional e que eu não poderia engravidar antes de 6 meses. Como eu falei anteriormente, já tinha tido problema com o anticoncepcional, então nós optamos por não tomar, não passar por isso novamente. E entregar realmente nas mãos de Deus, porque entendemos, né, depois de ter passado por isso, e ao mesmo tempo não entendeu por que passar por isso, a gente entendeu que tudo é no tempo de Deus, é Ele quem dá, é Ele quem tira. Então não adiantava ficar se prevenindo, tomando anticoncepcional ou marcando data, ou tentando, porque se não fosse da vontade dele, do querer dele, não ia acontecer. Até porque a gente conhece tantos relatos de pessoas que engravidaram, né? Se cuidando, né? Se prevenindo, porque tudo é a vontade de Deus. Deus ele é soberano e quando Ele tem planos sobre a vida de alguém, ninguém pode frustrar os planos de Deus, né? É verdade. E outubro. Na verdade, nós descobrimos dia 2 de novembro, né? No feriado. No dia 2 de novembro, o ciclo atrasado, né? E aí resolvemos fazer novamente o teste de farmácia. E deu positivo, mas foi diferente. Muito diferente. Né? Em vez daquela alegria, né, tomar conta da gente, o medo falou mais alto. E a gente não queria contar pra ninguém. E não contamos de início pra ninguém, nem pra Douglas. Principalmente com medo dele sofrer, não achando que, no caso, Deus iria fazer... Permitir, né? Permitir a gente passar o medo mesmo humano. Como eu falei no início, somos muito falhos, né? Temos muito que aprender com o Senhor. Não me envergonho de dizer isso, das nossas falhas, né? Somos seres humanos e temos inúmeras falhas. E uma delas foi nesse momento, né? Em que a gente descobriu a gravidez e o medo foi maior do que a alegria. A gente não conseguiu nem se alegrar. Ele olhava pra mim, eu olhava pra ele. E a alegria que a gente teve da primeira de sair contando para todo mundo, nós não tivemos nessa. Foi um momento bem estranho, né? Acho que eu poderia utilizar essa palavra para poder definir como nós ficamos, porque, como o Manny falou, o medo, né? Aquela apreensão, acho que a palavra melhor seria essa, apreensão, tomou conta, né, tanto de mim quanto dela,
que a gente não conseguiu celebrar nesse momento, porque o filme, sabe, ele passou tudo novamente em nossa mente, nossa cabeça, aquele receio, e foi um dia bem atípico, com a notícia que deveria ser tão feliz e tão bem comemorada, né? Mas foi um pouco difícil de nós assimilarmos. E passado alguns dias, né, a gente resolveu contar para Douglas, explicou para ele tudo direitinho, né, que Deus é quem dá, Deus é quem tira, né? Ele já um pouco mais conformado, e contamos para ele. E ele teve a mesma reação. Disse que não conseguia nem comemorar, uma criança de 10 anos, né? Só para vocês terem noção do que a gente passou lá no início. Mas estávamos bem, volto a dizer, confiantes e certos de que o Senhor quer o melhor para as nossas vidas, né? E com o tempo foi passando, a gente foi contando às pessoas, a família primeiro, aos amigos mais próximos, aos poucos. Não mais com aquela euforia e alegria. Mais cautelosos, né? Mais cautelosos. Até que eu fui fazer a primeira... Aí eu já fiz também diferente, né? A pandemia já estava um pouco melhor. Já tinha melhorado, as coisas já tinham aberto. A gente já conhecia mais as coisas aqui. Já era novembro, a gente já tinha um ano aqui. Então eu já conhecia andar por aqui. E aí eu já sabia onde era o posto de saúde e tudo. Com 2 dias que eu fiz o teste de farmácia, eu já fui da entrada no pré-natal. Já fiz os de sangue. Já fui da entrada no posto no pré-natal. E comecei o pré-natal logo no início, né? E aí o médico já passou uma bateria de exames, né, de sangue, tudo direitinho para acompanhar. E por conta do sobrepeso, que eu já estava acima do peso, ele me classificou como pré-natal de alto risco, porque o meu sobrepeso, e no dia que eu dei entrada no pré-natal, acho que o nervoso, a ansiedade, porque eu nunca tive pressão alta, nesse dia deu 16/10, mas eu acho que realmente foi a tensão do momento, porque só foi nesse dia, né, de lá pra cá, graças a Deus, eu não tive nenhuma alteração na pressão. Mas o médico me classificou como pré-natal de alto risco. Até também por já ter tido o histórico, né, do aborto. Verdade. Eu tive que relatar o histórico do aborto, das cirurgias e tal. E aí ele me classificou assim e me passou uma bateria de exames. Logo na primeira semana que a gente descobriu. E aí eu marquei uma ultrassom também, né? Porque um dos requisitos para que você dê continuidade no pré-natal é que você tenha uma ultrassom comprovando a gestação. E eis que chegou a surpresa. No dia 19 de novembro, né? O Bundes trabalhando, Douglas foi comigo e a gente foi fazer a ultrassom para ver como tava o bebê, tá? Tudo certinho. O bebê. E quando a médica começou a fazer o exame, ela começou a falar meu nome. Eu já existia o medo, né? Como a gente tá falando aqui. E a médica começou a falar meu nome. Ximene. E eu já tava ficando angustiada, porque ela não dizia o que era. E eu, o que foi, doutora? O que foi? Pelo amor de Deus, eu tava ficando angustiada. Aí foi que ela disse, são 2. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu desmaiava. Eu não sabia a reação que eu tinha. Eu comecei a chorar. Tudo eu choro. Tudo eu choro e eu comecei a chorar. Mas foi uma sensação tremenda. Maravilhosa. Quando ela disse, são 2. Nunca imaginei na minha vida ser mãe de gêmeos. Ter 2 bebês ao mesmo tempo. Então, assim, foi uma revelação maravilhosa. Doutora Patrícia, muito obrigada, viu? E assim, ela foi super carinhosa, super dedicada ao serviço dela. E me deixou bastante tranquila, né? Me pediu para me acalmar, eu fiquei realmente nervosa. Eu fiquei realmente angustiada, assim, não imaginava. E aí ela conseguiu fazer os exames, que estava tudo direitinho, que estavam em duas bolsas, né? Em 2 sacos gestacionais e que estava bem implantado, que eu não precisava me preocupar. E aí foi a surpresa. E de lá pra cá, né, vocês têm acompanhado o passo a passo no dia pra avisar o pai. Meu Deus, como é que conta? E eu liguei pra ele, né, na recepção, esperando o resultado. Vocês lembram lá atrás, lá no início do vídeo, né, o homem que não queria um filho, né? Olha o que Deus fez, né? E aí eu falei pra ele perguntou, ele já tinha ligado, né, 5 minutos antes de eu terminar o exame, ele tinha me ligado pra saber se eu ainda tava na sala, por conta da emoção, né, demorou um pouquinho. E aí quando eu saí, eu retornei. Ele, e aí, Fred, eu não saí agora. Ele, aí, como é que tá o bebê? Aí eu, os bebês estão... Eles estão bem, né? Acho que eu falei, os 2 estão bem. Aí ele não entendeu. Gente, é sério, eu fiquei 10 minutos, 10, tentando convencer a ele
de que Eu não estava brincando. Ele me perguntou se eu tinha certeza, se a médica tinha certeza, se olhou direito, se era isso mesmo, se ela não tinha se enganado. E eu 10 minutos tentando explicar pra ele que realmente eram 2. E ele ficou desnorteado. Agora você conta, né, como é que você recebeu. Eu lembro que quando, assim que ela falou, né, e aí eu comecei a perguntar a ela se era realmente verdade, se a médica tinha certeza disso, se ela não estava enganada. E o tempo todo dizendo para ela, deixa de brincadeira, deixa de brincadeira. Aí no andar da carruagem já tinha levantado, né? Eu estava no escritório e deixei todo mundo lá e peguei o telefone e saí. E eu não sabia se eu continuava na sala, se eu saía pelo corredor, né? Se eu descia do prédio. Eu confesso para vocês que eu fiquei desnorteado, né? Era um misto, na verdade. A alegria e ao mesmo tempo eu não estava acreditando, né, naquilo e saí do escritório da sala, continuei perguntando para ela e por cerca de mais ou menos uns 10 minutos depois, aí não tinha mais como negar que era mesmo, né? Eu lembro que eu desliguei, antes de desligar, né? E agora vai ligar para quem, né? Antes de desligar ele se acabou de chorar, essa parte ele não conta, que ele estava se acabando de chorar. Chorava e tremia, né? A verdade é essa, porque é muita emoção, né? E ver toda a trajetória, né? E como Deus fez, era um momento muito especial, um momento de muita emoção. É um baque, né? E o medo foi embora, né? O medo sumiu, desapareceu e foi tomado completamente pela alegria e a gente já não tinha mais medo. Esse é um ponto interessante de se dizer, porque desde quando soubemos, né? Dessa segunda vez que ela já estava gestante, por conta da primeira situação, né, do aborto espontâneo que ela sofreu, a gente ficava o tempo todo apreensivo, tendo o maior cuidado, até porque ela já estava classificada como risco. Então, assim, tudo que a gente estava podendo fazer para evitar qualquer tipo de intercorrência na gestação, nós estávamos fazendo, mas sempre aquela apreensão. Mesmo crendo que Deus estava no controle, mas sempre aquela apreensão. Quando menos espera, né, receber essa notícia de 2, aí o medo foi embora completamente mesmo, tanto na minha vida, quanto na vida dela, quanto na vida de Douglas. E a alegria, né, reinou em nossa casa. A gente não pensava mais, não tinha mais aquela apreensão, porque só tinha espaço para alegria de fato. E foi isso, pessoal. A alegria tomou conta e a gente passou a contar para todo mundo. Liga para um, né? Liga para outra, né? Liga para a família e conta para todo mundo que são gêmeos. Liga para Curitiba. Liga para Curitiba, irmã Bel, irmão Sérgio. E sai contando a família toda, os amigos, né, os familiares, todo mundo ficando alegre junto com a gente. E de lá pra cá, né, vocês têm acompanhado. E a distância, né, por conta da pandemia, foi até o motivo que a gente resolveu estar gravando e criando o canal, né? Pra estar aproximando, para que vocês pudessem estar acompanhando. Porque é um momento tão único, irmãos, tão especial, né, família, que a gente está passando. E que a gente se sentiu meio que na obrigação, no dever de compartilhar com vocês. É tanta alegria, é tanta emoção que não tá cabendo dentro da gente. A gente precisava compartilhar, precisava passar para vocês isso, né? Por isso que a gente resolveu até sentar aqui. Não esperávamos que fosse ser assim. Mas para contar um pouquinho, né, de como tudo começou. Tem algumas pessoas, na verdade, que nem sabem que no dia 1º, né, no dia das mães, né, Manny recebeu a confirmação de que estava gestante e que dias após veio a perder o bebê, né? Nem todos ficaram sabendo. Foi algo tão rápido. Não era do nosso desejo estar, né, compartilhando isso, não por nada, mas era algo que trazia dor pra gente, então a gente não compartilhou com todo mundo, né, sobre esse acontecimento, e muitos, né, dos nossos amigos e familiares vão estar sabendo a partir desse vídeo, né? Deus é o Deus que cumpre as promessas. Está aqui, né? Nossos 2 filhos, Micaela e Benjamin, né? Para alegrar nossa vida. Com certeza vai ser novidade, porque a gente tem um filho, né? Mas 2 a gente não tem nada. Vai ser uma nova experiência, né? E estamos bastante ansiosos, né? Esperando esse momento maravilhoso chegar. E vamos estar compartilhando tudinho com vocês aqui, tá bom? Principalmente para quem tá longe, né? Nesse momento difícil que a gente está passando de pandemia. Mas esperamos em Deus, né? O nosso Senhor. Tudo isso vai passar sim. A gente vai poder estar mais perto, tá se vendo, tá certo? Mas esperamos que vocês
vocês tenham gostado, né, desse nosso relato, desse nosso testemunho. Na verdade, a intenção é glorificar o nome do Senhor, mostrar para vocês tudo que Deus tem feito em nossas vidas, né? E que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, né? E, acima de tudo, primeiramente glorificar o nome do nosso Deus, né? Também levar uma palavra de fé e de esperança, né? Para pessoas que muitas das vezes têm passado por situações, tanto na área, né, da maternidade ou qualquer área que você esteja vivendo, a prova de que existe um Deus que cuida de tudo e de todos. Eu não sei, não lembro se a gente chegou a mencionar, mas ela está gestante de gêmeos com apenas um ovário, né, Lu? Com apenas um ovário. Com apenas um ovário. Então isso é a prova de que Deus ele faz como ele quer, a hora que ele quer, e não existe ninguém que pode impedir o agir de Deus. Então talvez você esteja passando por uma situação difícil, por um momento difícil em sua vida, talvez você tenha recebido um diagnóstico médico que não seja favorável àquilo que você tanto esperava. Apresente em oração. Tudo que nós estamos vivendo hoje é fruto de oração, tanto das nossas orações quanto das orações de tantas outras pessoas que têm coberto as nossas vidas através das orações. Então, eu tenho certeza de que, assim como Deus fez em nossa vida e tem feito na vida de tantas outras pessoas, não porque nós somos melhores, mas é a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia sobre nossas vidas, e o nosso desejo, a nossa oração é que a misericórdia do Senhor também se renove na sua vida, trazendo prosperidade, trazendo vida em todas as áreas da sua vida. Talvez você esteja bem, esteja usufruindo dos frutos das bênçãos do nosso Deus, mas talvez você conheça alguém que esteja passando por um momento difícil. Eu te convido a, quem sabe, enviar esse vídeo para essa pessoa, para poder entender aquilo que Deus faz, o tamanho do nosso Deus, o que Ele pode fazer. Eu tenho certeza que Ele continua fazendo em nossa vida e que mais milagres, né, Ele tem para realizar pela sua infinita misericórdia e a graça dele em nossas vidas. Ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus. Ninguém.